Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Mateus, capítulos 1 a 3. O Evangelho, segundo Mateus, começa de uma forma muito característica. Mateus apresenta uma longa lista de nomes, ligando Jesus Cristo a Abraão. Nesta lista, Mateus cuidadosamente organiza 14 gerações, de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 gerações desde o exílio da Babilônia até Cristo. Por meio dessa lista, o apóstolo apresenta não somente a realidade de que Cristo é descendente de Abraão, como também de que ele é o esperado da raiz de Davi. Ele é o descendente de Davi que reinará sobre o seu povo. É aquele que o Senhor preparou todo o caminho para a sua chegada maravilhosa, trazendo salvação. Logo em seguida, Mateus apresenta o nascimento de Jesus Cristo. A descrição do nascimento de Jesus passa pela sua concepção milagrosa, quando Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, com quem deveria se casar, vendo-a grávida, decidiu deixá-la sem trazer alvoroço. Não queria envergonhá-la publicamente. Porém, o Senhor interviu e em sonho enviou um anjo para que falasse com José. Este o instruiu a não temer, mas a dar o nome àquele menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Além disso, este menino será chamado de Emanuel, o Deus conosco. O Evangelho de Mateus não registra propriamente o nascimento de Jesus e nem os desafios que José e Maria passaram para achar uma hospedaria em Belém. O capítulo 2 começa dizendo que o menino, já nascido em Belém da Judéia, recebeu a visita de alguns magos do Oriente. Esses magos foram até Herodes, procurando o rei que havia nascido naquela região. Herodes consultou os sacerdotes e escribas, perguntando onde o Cristo deveria nascer, e conforme a profecia, ele viria de Belém de Judá, conforme a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Tentando por fim aquela ameaça ao seu reinado, ao seu governo, Herodes começou a matar a todas as crianças. A isso, Mateus aplica a profecia de Jeremias, de ouvir-se um clamor em Ramá e pranto e grande lamento. José e Maria, instruídos pelo anjo do Senhor, partem para o Egito e ficam ali até que Herodes morra. Após a morte de Herodes, eles voltam do Egito e se estabelecem em Nazaré, cumprindo assim a profecia de que o Messias seria chamado Nazareno. A partir do capítulo 3, Mateus passa a anunciar a preparação do caminho, a pregação de João Batista. João Batista cumpriu também a profecia de Isaías, a voz do que clama no deserto, que preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. Era isso que João Batista fazia. A pregação de João Batista era dura e chamava o povo ao arrependimento. Quando os fariseus e saduceus, as seitas daquela época, iam até João, ele os repreendia: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. João os exortava a não confiar no seu sangue, no fato de serem descendentes de Abraão. Não digam: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. O evangelista Mateus faz um acréscimo ao narrar o batismo de Jesus. Ele insere o diálogo, a discussão entre Jesus e João Batista. João hesita em batizar a Jesus, porém Jesus responde que era necessário cumprir toda a justiça. Isso destaca que o batismo de Jesus não era necessário para a purificação, pois ele já era o Filho de Deus, perfeito, sem pecado. Este era apenas um ato necessário para cumprir a vontade de Deus. Mateus quer enfatizar que Jesus, como Messias, se submete voluntariamente a esse rito de arrependimento para mostrar que ele veio para cumprir a vontade de Deus de maneira completa, como exemplo de justiça. Os primeiros capítulos de Mateus já apresentam o seu propósito. O Evangelho, conforme a visão deste apóstolo, visava despertar a fé no coração dos judeus. Várias e várias vezes, Mateus apresenta nesse curto relato de 3 capítulos a descrição para se cumprir o que estava escrito e anuncia uma profecia do Antigo Testamento.
Ele visava mostrar que Jesus veio para cumprir aquilo que os profetas anunciaram. Ele era o cumprimento das profecias de Isaías, de Jeremias, de Miqueias e tantos outros profetas. Ao ser batizado, Jesus não estava passando pela purificação de seus pecados. Ele não tinha do que se arrepender, pois não havia pecados. Ele estava cumprindo a justiça de Deus, mostrando que ele seria a perfeita justificação para o seu povo, para aqueles que creem nele. Por isso, não podemos ver o Evangelho segundo Mateus apenas como um relato histórico. Na verdade, o propósito desse evangelista era engrandecer a Cristo. Ele é o filho de Davi, o descendente de Abraão. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o novo Israel, que é protegido pelo Pai. Ele é o Filho amado, no qual o Pai se compraz, tem o seu prazer. Todas as Escrituras apontavam para ele. Ele veio para cumprir toda a Escritura. É ele quem consuma a obra de salvação planejada por Deus desde a eternidade. Toda a Escritura apontava para ele, pois ele é o único caminho para a salvação. Assim, o foco principal de Mateus não está em narrar uma história qualquer, mas sim em engrandecer aquele que é o centro da história da humanidade. Portanto, somos chamados aqui para adorá-lo, para reconhecer a sua soberania, o seu poder, a sua grandiosidade. Somos chamados a nos dobrarmos e adorarmos a Cristo Jesus, o Deus encarnado, que nos salva do pecado, nos purifica de todo mal. É o Filho amado em quem o Pai se compraz e por meio do qual nós também somos feitos aceitáveis a Deus, agradáveis a Deus. Pela fé, a perfeição que há em Cristo é depositada em nós. Nós agora somos vistos por Deus como perfeitos e santos, não por conta de nossa justiça, mas por aquele que cumpriu a perfeita justiça, aquele que se submeteu à vontade do Pai e que nos chama agora a honrá-lo com a nossa vida. Que vivamos em santificação, que nos identifiquemos com Cristo e sejamos cada dia mais fiéis ao testemunharmos dele, ao darmos um exemplo que glorifica aquele que nos comprou com seu precioso sangue, a fim de assim engrandecermos cada vez mais ao nosso Rei.